124,8 bilhões de dólares. Coloque esse número numa escala humana por um momento, porque número dessa magnitude não cabe na experiência cotidiana de ninguém e precisa ser traduzido para fazer sentido real. 124,8 bilhões de dólares é suficiente para construir aproximadamente 1.200 hospitais de grande porte. É mais do que o PIB inteiro de países como Guatemala, Bolívia e Paraguai. É o equivalente a pagar o salário mínimo brasileiro para mais de 40 milhões de trabalhadores durante um ano inteiro. É uma soma que, se distribuída em notas de R$ 100 empilhadas, formaria uma torre que chegaria ao espaço. Esse dinheiro não foi para lugar nenhum. Não foi doado. Não foi gasto. Não foi transferido para outra conta, para outro nome, para outro país. Ele simplesmente deixou de existir. Evaporou do patrimônio de um único homem num período curtíssimo de tempo, com a velocidade brutal que os mercados financeiros têm quando decidem que algo estava errado. Existe uma categoria específica de perda que Wall Street produz e que não tem equivalente em nenhuma outra área da vida humana. Não é falência. O homem ainda é bilionário. Não é punição. Nenhum tribunal decidiu nada. É a correção implacável de um mercado que havia apostado num futuro e que mudou de ideia sobre esse futuro antes que o futuro chegasse para provar quem estava certo. O homem que perdeu 124,8 bilhões de dólares havia sido considerado intocável. Havia chegado ao topo do ranking dos mais ricos do mundo. Havia construído um dos maiores impérios tecnológicos do planeta. Havia apostado no que parecia ser o futuro e havia apostado mais alto do que qualquer outro. E então, o mercado cobrou a conta. Larry Ellison nasceu em Nova York em 1944, não numa família que preparava o filho para o sucesso, numa história que começa com a ausência. Filho ilegítimo, foi entregue ainda bebê para ser criado por uma tia e um tio em Chicago. O pai biológico nunca foi parte da sua vida. A tia que o adotou morreu quando ele tinha 8 anos. O tio que ficou era distante, crítico, o tipo de presença que comunica expectativa sem oferecer encorajamento. Larry Ellison cresceu sem a estrutura que a narrativa do sucesso americano costuma pressupor, e sem nenhuma indicação visível de que se tornaria um dos homens mais ricos da história. A universidade foi tentada 2 vezes e abandonada 2 vezes. Não por falta de inteligência, mas por uma inquietação específica que pessoas geniais frequentemente têm com ambientes que as subestimam ou que se movem devagar demais. Ellison não encontrou nas salas de aula o tipo de problema que o interessava. Saiu. Tentou de novo. Saiu novamente. Foi para a Califórnia sem plano definido. Trabalhou em funções técnicas durante anos, programação, análise de sistemas, o tipo de trabalho que nos anos 1970 estava sendo construído do zero porque a indústria inteira estava sendo construída do zero. Ellison tinha olho para o que estava emergindo. Conseguia ver, com uma clareza que poucos ao redor tinham, para onde a tecnologia estava indo e o que ela precisaria para chegar lá. Em 1977, fundou a Oracle, com $1.200 emprestados. Coloque esse número ao lado do outro. $1.200 em 1977, 124,8 bilhões de dólares perdidos em meses. Essa é a amplitude da trajetória de Larry Ellison. Não há muitas histórias no capitalismo moderno que cobrem esse intervalo com tanta consistência e tanta velocidade. A Oracle começou como empresa de banco de dados. O que ela se tornou é uma das infraestruturas invisíveis mais importantes do mundo digital. O tipo de empresa que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas que está por trás de uma parcela enorme de tudo que funciona online. Bancos usam Oracle, governos usam Oracle, hospitais, companhias aéreas, sistemas de pagamento. A lista de clientes da empresa é, essencialmente, a lista de instituições que o mundo moderno não pode deixar de funcionar. Ellison construiu isso, não apenas com visão técnica,
com uma agressividade comercial que se tornou sua marca registrada. Ele não esperava que o mercado reconhecesse o valor do que havia construído. Ia buscar o mercado, convencer o mercado, forçar o mercado a entender o que estava perdendo se não comprasse o que a Oracle vendia. Era o tipo de executivo que os concorrentes temiam, não porque era mais inteligente, mas porque era mais disposto a fazer o que era necessário para vencer. A personalidade fora do trabalho era igualmente excessiva, mas num sentido diferente. Ellison colecionou iates, colecionou aviões. Comprou uma ilha inteira no Havaí, Lanai, a sexta maior ilha do arquipélago, 141 quilômetros quadrados de terra que passaram a pertencer a um único homem porque ele decidiu que queria aquilo e tinha dinheiro para comprar. Não como investimento estratégico, como expressão de uma escala de vida que poucos seres humanos já habitaram. Declarou publicamente que sua meta era ultrapassar Bill Gates no ranking de bilionários. Gates era seu rival declarado, não em negócios diretamente, mas em símbolo. Ser o mais rico do mundo não era apenas dinheiro para Ellison, era confirmação. No auge, chegou a terceiro homem mais rico do planeta, segundo o ranking da Forbes. Patrimônio estimado em mais de 170 bilhões de dólares. Um número que colocava seu nome ao lado de Elon Musk e Jeff Bezos como a trindade do capital americano contemporâneo. E então chegou a inteligência artificial. A tecnologia que Ellison decidiu seria o próximo capítulo da Oracle, o investimento que transformaria a empresa num player central da era que estava começando. A aposta que parecia visionária quando foi anunciada, que o mercado celebrou quando os números começaram a aparecer, que empurrou as ações da Oracle para o pico mais alto da sua história em junho de 2024. Um pico que durou menos do que ele esperava e cuja queda custou 124,8 bilhões de dólares. Larry Ellison não entrou na inteligência artificial com cautela. Entrou da forma que entrou em tudo ao longo da vida, com convicção total, com recursos massivos e com a disposição de parecer excessivo antes de parecer visionário. Porque essa era a sequência que havia funcionado antes. Excessivo primeiro, visionário depois. O mercado que se atualizasse. A Oracle havia chegado tarde em algumas das transições tecnológicas anteriores. A computação em nuvem, por exemplo, foi um ciclo em que a empresa ficou para trás, enquanto Amazon, Microsoft e Google construíam vantagens que custaram anos para ser parcialmente recuperadas. Ellison sabia disso e havia decidido que na inteligência artificial não repetiria o mesmo erro. A estratégia foi clara e foi cara. A Oracle começou a construir infraestrutura de data centers em escala massiva. Os centros de processamento que alimentam sistemas de IA exigem quantidades imensas de energia, de hardware especializado e de investimento de capital que a maioria das empresas não consegue mobilizar na velocidade que o momento exigia. Ellison mobilizou. Os gastos foram anunciados em números que impressionavam até quem estava acostumado com os investimentos do setor. Bilhões comprometidos com expansão de infraestrutura, parcerias estratégicas com empresas de semicondutores, acordos com clientes corporativos que queriam acesso à capacidade computacional para rodar seus próprios modelos de IA. O mercado celebrou. As ações da Oracle subiram com uma consistência que analistas descreviam como reflexo de uma empresa que havia finalmente encontrado o próximo grande vetor de crescimento. Cada trimestre com números positivos reforçava a narrativa. Ellison havia visto o futuro corretamente, havia apostado cedo o suficiente e estava posicionando a Oracle no centro de uma transformação tecnológica que levaria anos para se completar. Em junho de 2024, as ações atingiram o pico. O patrimônio pessoal de Ellison chegou ao nível mais alto da sua história. Terceiro homem mais rico do mundo, com uma margem que parecia sólida. A aposta na IA estava sendo recompensada em tempo real, com números que o mercado conseguia ver
e celebrar a cada pregão. Ellison estava no topo, e então o mercado mudou de ideia. Bloco 2. Tema central. A aposta, o colapso, o que resta. Mile 100 palavras. Movimento 1. A aposta na IA. Larry Ellison não entrou na inteligência artificial com cautela. Entrou da forma que entrou em tudo ao longo da vida, com convicção total, com recursos massivos e com a disposição de parecer excessivo antes de parecer visionário. Porque essa era a sequência que havia funcionado antes. Excessivo primeiro, visionário depois. O mercado que se atualizasse. A Oracle havia chegado tarde em algumas das transições tecnológicas anteriores. A computação em nuvem, por exemplo, foi um ciclo em que a empresa ficou para trás enquanto Amazon, Microsoft e Google construíam vantagens que custaram anos para ser parcialmente recuperadas. Ellison sabia disso e havia decidido que na inteligência artificial não repetiria o mesmo erro. A estratégia foi clara e foi cara. A Oracle começou a construir infraestrutura de data centers em escala massiva. Os centros de processamento que alimentam sistemas de IA exigem quantidades imensas de energia, de hardware especializado e de investimento de capital que a maioria das empresas não consegue mobilizar na velocidade que o momento exigia. Ellison mobilizou. Os gastos foram anunciados em números que impressionavam até quem estava acostumado com os investimentos do setor. Bilhões comprometidos com expansão de infraestrutura. Parcerias estratégicas com empresas de semicondutores. Acordos com clientes corporativos que queriam acesso à capacidade computacional para rodar seus próprios modelos de IA. O mercado celebrou. As ações da Oracle subiram com uma consistência que analistas descreviam como reflexo de uma empresa que havia finalmente encontrado o próximo grande vetor de crescimento. Cada trimestre com números positivos reforçava a narrativa. Ellison havia visto o futuro corretamente, havia apostado cedo o suficiente e estava posicionando a Oracle no centro de uma transformação tecnológica que levaria anos para se completar. Em junho de 2024, as ações atingiram o pico. O patrimônio pessoal de Ellison chegou ao nível mais alto da sua história. Terceiro homem mais rico do mundo, com uma margem que parecia sólida. A aposta na IA estava sendo recompensada em tempo real, com números que o mercado conseguia ver e celebrar a cada pregão. Ellison estava no topo. E então, o mercado mudou de ideia. Movimento 2. O colapso. Mercados financeiros têm uma característica que os distingue de quase todos os outros sistemas humanos. Eles punem a decepção com uma velocidade e uma brutalidade que não tem equivalente em nenhuma outra área da vida econômica. Não é necessário que algo esteja errado. É suficiente que esteja menos certo do que o mercado havia precificado. Foi o que aconteceu com a Oracle. As preocupações começaram a se acumular nos trimestres seguintes ao pico. Os gastos em infraestrutura de IA eram imensos, e o mercado, que havia inicialmente celebrado esses gastos como investimento visionário, começou a fazer perguntas que não tinha feito antes. Quando esses investimentos se convertem em receita? Em qual velocidade? Com qual margem? As projeções que a empresa apresentava correspondiam ao ritmo de retorno que justificava o nível de gasto? As respostas não foram satisfatórias o suficiente. As projeções de receita começaram a decepcionar, não porque a Oracle estava perdendo negócios, mas porque o crescimento não estava acontecendo na velocidade que as expectativas criadas pelos próprios anúncios da empresa haviam estabelecido. Existe uma armadilha específica que empresas tecnológicas frequentemente constroem para si mesmas quando comunicam com entusiasmo excessivo. Elas criam uma barra que depois precisam superar. E superar barras que você mesmo elevou é uma das tarefas mais difíceis do mercado de capitais. A Oracle havia elevado a barra, e então chegou com números que ficaram abaixo dela. A reação foi imediata,
e foi severa. As ações começaram a cair. Não em pânico instantâneo, em correção gradual que foi se acelerando à medida que cada novo dado confirmava que as expectativas não seriam atingidas no prazo que o mercado havia assumido. Investidores que haviam comprado ações no pico começaram a sair. Fundos que haviam aumentado posições durante a alta começaram a reduzir. A queda chegou a 47% em relação ao pico de junho. 47%. Quase metade do valor de mercado da Oracle evaporou, e junto com ele, uma fatia proporcional do patrimônio pessoal de Larry Ellison, que mantém uma posição acionária enorme na empresa que fundou e nunca vendeu completamente. O resultado foi 124,8 bilhões de dólares a menos no seu nome. Para colocar essa perda em perspectiva, é mais do que o valor de mercado de empresas inteiras que compõem índices financeiros relevantes. É mais do que o PIB de países que têm populações de dezenas de milhões de pessoas. É uma soma que, se fosse transferida para outra pessoa, a colocaria imediatamente entre os mais ricos do planeta. Ela simplesmente deixou de existir. Ellison saiu do top 3 do ranking Forbes. O nome que havia chegado ao nível mais alto da sua trajetória em junho estava agora numa posição significativamente mais baixa, ainda bilionário, ainda entre os homens mais ricos do mundo em termos absolutos, mas com uma distância enorme entre o que havia sido e o que era agora. Wall Street havia cobrado a conta da aposta. A Oracle continua funcionando. Isso precisa ser dito com a clareza que merece, porque colapso de patrimônio pessoal e colapso de empresa são coisas diferentes, e confundi-las seria uma imprecisão que esse roteiro não pode cometer. A Oracle não quebrou, não demitiu sua liderança, não perdeu seus contratos principais. Continua sendo uma das infraestruturas digitais mais importantes do mundo, continua tendo clientes que dependem dos seus sistemas para funcionar, continua investindo na expansão de IA que Ellison havia anunciado. O que mudou foi a percepção do mercado sobre o timing desse investimento. Ellison não recuou publicamente da aposta. Não houve declaração de erro, não houve mudança de estratégia anunciada. Não houve o tipo de recalibração pública que alguns executivos fazem quando o mercado penaliza suas decisões. Ellison manteve a posição. A IA é o futuro da Oracle. Os investimentos em infraestrutura são necessários. O mercado vai entender isso quando os resultados chegarem. Essa postura tem uma lógica interna consistente com tudo o que Ellison fez ao longo da vida. Ele havia sido excessivo antes de ser visionário em outros momentos da carreira. Havia apostado quando o mercado duvidava e havia sido recompensado por isso. Havia construído um império de 1.200 dólares emprestados até 170 bilhões de dólares de patrimônio, fazendo exatamente o que estava fazendo agora. Apostando com convicção num futuro que ainda não havia chegado e esperando que o mundo alcançasse a visão que ele já tinha. A questão que o mercado ainda não conseguiu responder é a mais importante de todas. A aposta na IA foi um erro, ou foi um erro de timing? Há uma diferença enorme entre as duas possibilidades. Se for erro de direção, a Oracle está investindo em infraestrutura para um mercado que não vai se concretizar da forma que Ellison imaginou. E a perda de 124,8 bilhões é apenas o começo de uma correção mais longa. Se for erro de timing, a empresa está certa sobre o destino, mas errou na velocidade. E o mercado vai reconhecer isso quando os contratos de IA começarem a converter em receita na escala que os investimentos prometem. Ninguém sabe ainda qual das duas é verdade. O mercado financeiro está num momento específico em relação à inteligência artificial, cheio de entusiasmo sobre o potencial de longo prazo e cheio de impaciência sobre os retornos de curto prazo. Essa tensão está punindo empresas que apostaram cedo e pesado e que ainda não conseguiram traduzir o investimento em números que satisfazem analistas acostumados com horizontes de trimestre. Ellison apostou mais cedo e mais pesado do que a maioria.
e está pagando o preço de ter chegado antes do mercado e estar pronto para acompanhar. Larry Ellison ainda é bilionário. Essa frase precisa ser dita sem ironia e sem condescendência, porque a perda de 124,8 bilhões de dólares, por mais astronômica que seja em qualquer escala humana conhecida, não transformou Larry Ellison num homem comum. Ele ainda figura entre os mais ricos do planeta. A Oracle ainda vale centenas de bilhões de dólares. O império que foi construído com 1.200 dólares emprestados em 1977 ainda existe, ainda funciona. Ainda alimenta a infraestrutura digital de governos e corporações em todo o mundo. O que mudou foi outra coisa. Mudou a distância entre o que ele era e o que é agora. Mudou a posição no ranking que havia se tornado, para Ellison, uma forma de medir a confirmação de que estava certo. Mudou a narrativa que o mercado havia construído ao redor da sua aposta na inteligência artificial. De visionário que chegou cedo para apostador, que chegou antes do mercado estar pronto para acompanhar. Essas são coisas diferentes. E a diferença entre elas ainda não foi resolvida. Porque a pergunta central que esse caso coloca não é sobre Larry Ellison. É sobre a inteligência artificial e sobre o que acontece quando o maior apostador de uma tecnologia que o mundo inteiro acredita ser transformadora perde 124,8 bilhões de dólares apostando nela. Isso significa que a aposta estava errada? Ou significa que o mundo ainda não estava pronto para o que ele viu? Existe um padrão que a história da tecnologia repete com consistência perturbadora. Os visionários que chegam antes do mercado frequentemente pagam um preço real pelo timing. Perdem dinheiro, perdem posição, perdem a narrativa antes de serem reivindicados pelos fatos. E os que chegam tarde, com mais cautela e menos convicção, frequentemente colhem os benefícios de um caminho que outros abriram com o próprio patrimônio. Ellison sempre foi o tipo que chegava antes. Sempre foi o tipo que pagava o preço do timing e esperava ser reivindicado depois. A questão é se essa é uma dessas histórias, ou se é uma história diferente. Se a infraestrutura de IA que a Oracle está construindo vai se converter em receita na escala que os investimentos prometem. Se o mercado vai olhar para trás daqui a 5 anos e reconhecer que Ellison estava certo e impaciente ao mesmo tempo. Se 124,8 bilhões de dólares evaporados vão ser lembrados como o custo de uma visão que chegou primeiro, ou se vão ser lembrados como o preço de uma aposta que era grande demais para o que o futuro tinha a oferecer. O mercado não sabe. Ellison não sabe. E qualquer roteiro que afirme saber estaria mentindo. O que existe agora é o número: 124,8 bilhões de dólares. E a pergunta que ele deixa suspensa sobre tudo o que ainda está por vir. Uma pergunta que só o tempo vai responder. E que o mercado vai precificar antes do tempo chegar.